Eu há muito tempo, são 16 anos de evangelho pela graça de Deus, e eu tenho, junto com a minha família, pedido para o Senhor que Ele coloque no meu coração um coração parecido com o de Jesus. E eu tenho perguntado para o Senhor, o que o Senhor quer da minha vida, o que o Senhor quer que eu faça para Ele. Como Jesus agiria. E a cada dia, irmãos, eu tenho sido muito agraciado por Deus, até nos momentos de dificuldades. Porque o que Jesus quer de mim e de você, irmãos, é que a gente saiba se pôr no lugar do outro, saiba sentir as dores do outro. Porque o Evangelho, o sinônimo do Evangelho significa amor. A maior demonstração de amor, irmãos, não foi com um colar de ouro, não foi com um celular de última geração. A maior demonstração não foi com um anel ou com uma pedra preciosa. Mas a maior demonstração de amor foi Jesus ter morrido por mim e por você na cruz. E eu tenho a cada ano que passa, a cada dia que passa, eu tenho perguntado para Deus se eu estou ficando mais próximo de Deus ou mais longe. E graças a Deus, irmãos, o Espírito Santo tem falado, quanto mais você sentir a dor do outro, mais você estará perto de mim. Porque é assim que Deus se sente, irmão Lucas, irmão Andresa. Nós sabemos que nós servimos um Deus do impossível. Mas é nessas horas que nós também aprendemos o que é Evangelho. E assim como vocês estão sofrendo, nós também estamos. Tenho falado aqui desde o dia 31. Eu e a minha esposa temos chorado demais. E talvez vocês falem assim, mas você está passando por dificuldade, pastor, financeira, no seu relacionamento? Não tenho passado nada disso, irmãos. Mas ao ver a dor dos outros, e eu agradeço a Deus por isso, porque é sinal que a cada dia Deus está me tornando um pastor mais simples, mais humilde. Porque é ruim quando a gente sobe no altar e não se compadece das pessoas. Prega talvez uma mensagem bonita, mas quando sai das portas, isso não reflete em nada. Então eu tenho aprendido muito, eu creio que por isso que eu creio que Deus tem muitas coisas para fazer nas nossas vidas, irmãos. E eu queria fazer isso antes de eu começar a palavra. Eu quero convidar a pastora Tatiana e a irmã Andresa, venha cá. Irmãos, eu não estou fazendo nada aqui de extraordinário, somente o que o Espírito Santo mandou eu fazer. A oração de Jesus, e foi o que eu falei para os irmãos hoje. A gente vai orar, irmãos, para que seja feita um milagre, mas que acima de tudo seja feita a vontade de Deus. Foi assim que Jesus orou. Eu queria que você se colocasse de pé, por favor. Estendesse as suas mãos para cá. Você que está em casa também, né? Eu sei que você não vai estar nesse momento, mas você vai orar. E o milagre do Senhor, nós não sabemos qual o milagre que o Senhor tem, mas eu creio que tudo é um milagre de Deus. Estenda suas mãos, feche seus olhos para cá. Pai, nós cremos, Senhor, que Tu és um Deus que faz o que lhe apraz, o que lhe agrada, e a Tua vontade é melhor do que a nossa, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Os Teus caminhos são melhores que os nossos, os Teus pensamentos são mais elevados do que os nossos. Mas o Senhor também disse que nós deveríamos orar até a Tua resposta. Eu entrego a vida da irmã Andresa, a vida do Lucas, a vida da sua família. Eu te entrego este momento nas Tuas mãos. E eu creio, Pai amado, que nós aqui não somos nada, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas que seja feita, que isso fique gravado, Deus, a Tua vontade. Nós não estamos aqui barganhando contigo nada, porque a Tua vontade é melhor para nós. Talvez nós não entendamos agora, mas lá na frente entenderemos. Então que seja feita a Tua vontade, Senhor. Que a cada dia nós possamos orar, que seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas. Eu te entrego, Pai amado, a vida da Andresa nas Tuas mãos,
em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E esses dias eu me perguntei assim: Senhor, por que a igreja não está cheia de pessoas? O Espírito Santo me falou assim: de que adianta estar cheia de pessoas e vazias de Deus? Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui, irmãos. Tem pessoas que às vezes estão dentro da igreja e não conseguem ver a dor do outro, a alegria do outro. Então às vezes é melhor, irmãos, ter menos gente. Não que a gente não queira que a igreja cresça, mas que pessoas que estejam realmente querendo viver a verdade de Deus. Pode se assentar. Irmãos, esse texto aqui, ele nos dá alguns princípios para que eu e você possamos ter sucesso na vida. Eu não sei vocês, alguém quer ter sucesso aqui na vida? Amém? Eu queria que você participasse comigo, por favor. Porque a reconstrução, esses dias, não sei porque Deus tem me parado em Neemias. E Neemias me traz muitas lições, traz lições para a igreja. Mas eu posso aqui avaliar a reconstrução do muro como a reconstrução das nossas vidas. Porque quem aqui não já caiu? Quem aqui não já foi frustrado? Quem aqui não já foi decepcionado? Aqui eu vejo como a reconstrução dos nossos sonhos, irmãos. E o texto que o irmão leu, eu vou trazer uma palavra dele, mas até o 31, eu não queria ler até o 31, mas você vai ver que várias pessoas se dispõem a ajudar, para que no final o propósito pudesse ser cumprido. Mas uma das principais armas é o trabalho em equipe. Irmãos, ninguém consegue fazer nada sozinho nessa vida. Até para nascer, uma criança precisa de ajuda. Para andar, ela precisa de uma ajuda. Para falar, ela precisa de alguém para ensinar, e assim por diante. Irmãos, o trabalho em equipe faz com que sonhos se realizem. Você nunca vai realizar um sonho sozinho. Você já viu alguém falar assim, ó, eu realizei um sonho totalmente sozinho? Nunca. Irmãos, nunca haverá uma restauração com uma pessoa só. E eu quero esta noite desafiar você sobre alguns princípios para que os nossos sonhos aconteçam, para que o nosso sucesso aconteça, para que a nossa vida espiritual, emocional, financeira, familiar possa ser um sucesso. Porque, pastor, mas nós não pregamos prosperidade, mas a própria Bíblia nos fala que se nós estamos em Cristo, nós podemos viver sonhos maiores, nós podemos realizar coisas que o próprio Senhor Jesus fala que nem Ele pôde realizar, não é isso? Se vocês estiverem em mim, vocês realizarão obras maiores. Você crê nisso aqui em nome de Jesus? Então, irmãos, o que eu aprendo aqui é que tem alguns princípios para que nós possamos ter sucesso na vida, sucesso na igreja do Senhor. Eu quero profetizar sucesso sobre o teu casamento, sobre os teus negócios, sobre a tua família. Mas primeiro eu preciso te desafiar aqui esta noite a viver isso, a respirar isso, a almejar isso, a sonhar isso. O irmão leu aqui: buscar em primeiro lugar. Vocês estão aqui? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e as serão acrescentadas. Então, um dos princípios para que nós possamos ser bem, prósperos em todas as outras áreas, é buscar o Senhor em... Mas, pastor, e peraí, o que o senhor está querendo falar conosco? Antes disso, nós precisamos avaliar, irmãos, e imaginar uma imagem do nosso futuro. Eu quero que você feche os olhos rapidinho. Sabe esse sonho que você está sonhando aí? Talvez seja a tua família aqui, ou eu ver nós num lugar maior de pessoas rendidas aos pés do Senhor, ou talvez você tenha projetos, sonhos. Começa a imaginar essa imagem. Começa já a projetar essa imagem, porque é isso que a palavra de Deus diz, que se nós estivermos com os olhos da fé, nós podemos ver algo que não aconteceu, acontecendo para a glória de Deus. Eu profetizo isso sobre as nossas vidas aqui essa noite. Eu profetizo todos os nossos sonhos aqui, que nós colocamos aqui, concretizados em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, nada mais é do que ver o futuro se cumprindo com a palavra de Deus.
Porque, irmãos, quando Neemias olha, os muros estavam como? Caídos, destruídos. Mas Neemias imaginou uma imagem como? Os muros reconstruídos. É assim que nós devemos ser nas nossas vidas cristãs. Muitas das vezes nós ouvimos só sobre catástrofe, que você vai fazer isso, que vai acontecer aquilo. Não, a palavra também nos garante que se nós seguirmos alguns princípios, nós podemos ver nesta terra coisas miraculosas sobre as nossas vidas, irmãos. É que a gente está tão acostumado com as palavras céticas, que Deus não faz mais. Mas, irmãos, o mesmo Deus de ontem ou de hoje será amanhã. Se eu falar aqui para a irmã Leda, a senhora imaginava Deus ter feito o que fez recentemente na tua vida? Talvez não. Porque muitas das vezes as pessoas já nos desanimam, que não tem mais jeito. E aí Deus vai lá e começa a abrir uns caminhos que nós não imaginamos. Então, irmãos, eu consigo ver aqui, em nome de Jesus, eu vejo o futuro desta igreja. Uma igreja forte na palavra, grande quantidade, alicerçada, e uma igreja restaurada em todas as áreas. Só para que você entenda, não limite o tamanho dos teus sonhos. Como assim, pastor? Porque se você limitar o tamanho dos seus sonhos, você está limitando o tamanho de Deus. Irmãos, nós vamos entender, só para que você entenda, Billy Graham, ele tinha um sonho de pregar para um estádio, mas vai dizer a história de Billy Graham que ele não pregou somente para um estádio de uma única vez, ele pregou para 210 milhões de pessoas. Aprenda uma coisa, no estádio talvez caiba 100 mil, 150 mil antigamente, os estádios de antes. E o Billy Graham sonhou sonhos que glorificavam a Deus, e ele pregou para 210 milhões de pessoas em uma única vez. Amados, nós precisamos entender que nós não podemos limitar o tamanho de Deus nas nossas vidas. Deus, ele é imutável. Só que para que algumas coisas possam acontecer, primeiro, eu quero aqui, nós precisamos estar juntos. Juntos nos momentos difíceis e junto também nos momentos bons. Neemias juntou todo um povo no momento mais difícil, mas você vai ver no final do texto que eles estavam juntos glorificando a Deus. Nós precisamos estar juntos nos momentos de tribulação, nós precisamos estar juntos nos momentos de alegria, porque isso nos faz ser o corpo de Cristo. Eu não sei vocês, eu tenho pedido para Deus para que eu possa viver um evangelho autêntico. E eu não sei porque eu tenho pedido isso, porque Deus tem me colocado em alguns estreitos. Mas eu não reclamo disso, porque eu creio que tudo que está acontecendo é aprendizado para a vida. Só que você vai ver em algum desses textos, irmãos, alguns detalhes. Vai dizer que Deus usou várias pessoas de profissões diferentes para a restauração deste muro. Vai dizer que Deus usou pessoas de graus culturais diferentes, mas todos deveriam estar, vocês estão aqui comigo? Todos deveriam estar juntos. Como assim, pastor? Todos deveriam e precisavam estar um do lado do outro. Irmãos, eu quero aqui colocar para você, Deus quer fazer uma grande obra na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, mas Deus está dizendo que nós precisamos estar juntos. Vai dizer que cada família estava junta naqueles momentos de reconstrução do muro. E tinha pessoas individuais que se uniam com outras. Aqui para os jovens, lá tinham jovens, lá tinham anciões que estavam junto com outras pessoas. Para que você entendam, eles estavam juntos com um único propósito, que era de reconstruir o muro. Amados, nós precisamos entender que nós não vamos conseguir fazer nada sozinhos se nós não estivermos juntos. Pastor, mas a minha vida é tão corrida. Deus te deu 24 horas. Eu quero falar aqui do primeiro princípio, a coordenação. E aí você traga tanto para a área espiritual como para a tua área empresarial, assim por diante. Não basta apenas ficar lamentando o caos, irmãos. Não basta ficar reclamando que não deu certo, que não está aqui, que Deus não fez, que não sei o que. Irmãos, nós precisamos estar a olhar para o que Deus tem para nós.
Então a gente tem que parar de reclamar do que está acontecendo e começar a ver o que Deus vai fazer por nós. Neemias não ficou olhando para o que estava acontecendo, mas Neemias conseguiu ver o que Deus já tinha preparado, um muro reconstruído. Então talvez tenha acontecido algumas coisas na minha vida, na tua vida. Não reclame, só olhe o que Deus tem para frente para você, que é melhor. Tudo que Deus faz amanhã é melhor do que Ele fez hoje. Você nunca vai ver Deus fazendo algo pior do que Ele fez ontem. Sempre Deus faz algo novo sobre as nossas vidas, e algo melhor, irmãos. A minha pergunta para você hoje: você quer restauração? Aí eu pergunto, aonde é o seu lugar? Aonde Deus vai te usar neste ministério? Porque eu, como pastor, tenho planos para você. Agora, será que você se encaixa nesses planos? O sumo pastor, porque eu não sou o pastor, o sumo pastor tem planos para você. Agora, será que você se encaixa nos planos do sumo pastor? Vai dizer que alguns tinham um dever e a responsabilidade, olha só, o cooperador Robson, de construir o alicerce, mas tinha outros que ia fazer somente o acabamento. Então nem todos vai fazer a mesma coisa, cada um vai estar no seu quadrado. E aí a minha pergunta para você: você está no lugar que Deus te chamou? Ou você só senta e vai embora e você acha que está bom? Eu quero ver algo acontecer, mas o que eu e você temos feito para isso? O meu casamento está desse jeito, mas o que nós temos feito? A minha família está desse jeito, o que nós temos feito? A minha vida pessoal com Deus está desse jeito, mas o que você tem feito? A minha pergunta: onde você se encaixa? Porque depois que você se encaixar, você precisa trabalhar em harmonia com todo o povo. Vai dizer que uns estavam lá na ponta do muro, outros no meio, outros na outra ponta, mas todos estavam numa única direção. Irmãos, naquela reconstrução do muro, não havia disputas, não havia ciúmes, não havia brigas. Cada um estava contente com a sua tarefa. Ninguém precisava ser bajulado, porque os membros completavam um ao outro. E quem faz parte de uma equipe não deve ter inveja, ele deve se sentir completando aquela equipe. Se Deus te chamou para aqui, é porque Ele tem plano para você. Não inveje o dom do outro, o lugar do outro, a posição do outro, o que o outro faz. Aquele que prega faz o melhor que puder, aquele que limpa faz o melhor que puder, aquele que louva faz o melhor que puder, aquele que fica na porta faz o melhor que puder, aquele que fica com as crianças faz o melhor que puder, aquele que ora faça com excelência, aquele que vai buscar pessoas para ouvir a palavra de Deus faça com excelência, mas cada um fazendo o seu papel. Irmãos, vai dizer que uns tinham a função de vigiar o muro, tinha outros tinham a função de vigiar se vinham os inimigos, tinha outros que iam fazer alicerce, tinha outros que iam levantar o muro, tinha outros que iam fazer o acabamento, tinha outros que iam louvar a Deus. A gente tem que parar com esse negócio de querer ser bajulado, irmãos, para fazer as coisas. Você não está aqui para fazer para ninguém, você está aqui para fazer para Deus. E aí eu vou falar algo que talvez te machuque. Pastor, eu só me encaixo nessa área. Mas quando a obra está precisando, você precisa fazer o que precisa. Eu vou falar de novo para que você entenda. Pastor, eu só me dou bem nessa área. Mas quando a obra precisa, você precisa se dedicar em todas as áreas. Infelizmente, nós temos pessoas que às vezes, não estou falando de ganho direto para ninguém, pelo amor de Deus, que às vezes quer escolher o que vai fazer na igreja. Limpar? Eu? Limpar? Isso não é do meu ofício não, pastor. Está entendendo, irmãos? Eu ficar na porta? Vão pegar o meu lugar. Está entendendo, irmãos? Estou dando só alguns exemplos para a gente entender em qual contexto nós estamos. Então, amados, o que eu aprendo aqui, se você olhar, irmão, tudo precisa de um trabalho em equipe. Na família, como que é? Irmão, está aqui, precisa de equipe. Na família não é assim, a minha família é assim. Se a gente olhar, irmão, na indústria, precisa de uma equipe ou não precisa? Se a gente olhar um hospital, precisa de uma equipe ou não precisa? Se a gente olhar uma escola, precisa de uma equipe. Todo lugar precisa de uma equipe. Na igreja não é diferente, na reconstrução não é diferente. A gente tem que parar com esse negócio de individualismo. Segunda coisa que eu aprendo aqui, a cooperação. A minha palavra para você hoje aqui é motivar você.
mobilizar você para abraçar a causa que não é minha, é do Senhor. Só para que você entenda, quando Jesus chega para Pedro e fala assim: tu me amas? O que Jesus fala para ele? Apacenta o quê? Apacenta o quê? As ovelhas não são minhas, as ovelhas são de Jesus. Jesus deixou bem claro, não era de Pedro as ovelhas. Apacenta as minhas. Irmãos, você não está aqui para me agradar. Você está aqui para agradar o pastor, o sumo e supremo pastor das ovelhas. Ninguém pode ficar fora dessa. Sabe por que eu falo isso? Porque no começo teve pessoas que não faziam, e nós falamos, vai chegar pessoas que vão fazer, e vocês vão ficar de lado. E aconteceu isso. Nós estamos passando um processo de restauração. Então comece a arregaçar as mangas, para que depois amanhã, eu vou sair da igreja porque eu não fiz isso, mas você teve a oportunidade, fez? Não. Fulano te chamou para fazer isso, para pintar a parede, você foi? Não. Para limpar a igreja, você foi? Não. Para aprender lá no treinamento, você foi? Não. E agora você quer autoridade, você quer cargo, você quer isso, aquilo? Irmão, sabe o que eu aprendo nessa vida? Sabe como que Deus levantou Davi? No momento mais difícil da história de Israel. Qual que era o contexto que Davi derrubou o gigante? Durante 40 dias, Golias estava como? Zombando. Que eu aprendo? Nos momentos mais difíceis, Deus levanta pessoas de Deus. Nos momentos mais difíceis da igreja, Deus levanta obreiros de valor e obreiras de valor. Só para que você entenda, naquele momento, o irmão leu o primeiro versículo, tinha sacerdotes, tinha levitas, tinha chefes, tinha pessoas comuns, tinha porteiros, tinha guardas, tinha fazendeiros, tinha ourives, tinha farmacêuticas, tinha mercadores, tinha empregados, mas todos tinham potencial. Se você está aqui, você tem potencial. O que você precisa é descobrir isso em você. A minha função é despertar, mas a tua função é descobrir. O que eu quero dizer para você esta noite, você tem potencial para que você e esta obra cresça. Mas tem coisas que só você pode fazer por você mesmo. Eu quero te encorajar esta noite a acreditar primeiro em você, porque uma pessoa que não acredita em si, ela consegue acreditar em outro, nos seus projetos, nos seus sonhos. Irmão, se você não acredita em si, você precisa esta noite sair daqui e ter um particular com Deus, porque o próprio Deus confia em você e te deu o evangelho, te mostrou a palavra. Então se Ele confia em você, você precisa confiar. Eu quero te desafiar a você entender que você tem potencial. Aí eu te faço uma pergunta: como são os líderes desta igreja? Como são os obreiros desta igreja? Eles ficam sentados, sabe? Eles ficam esperando as coisas cair do céu? Por que o senhor está perguntando isso, pastor? Porque, irmãos, a gente precisa fazer essa avaliação. Porque o que influencia deve ser influenciado. E eu falo para os irmãos, a gente precisa dar as mãos. E eu preciso da sua ajuda. Porque se eu e minha esposa fôssemos aqui, não estou aqui trazendo a glória para nós, pessoas acomodadas, sabe, que ficassem paradas, não quisessem fazer nada da obra de Deus, não dão um bom testemunho, eu entenderia, irmãos. Mas será que nós somos tão má assim que você não pode me dar a mão? Dar a mão para minha esposa, dar a mão para os obreiros dessa igreja, para os líderes dessa igreja, para que a gente possa arregaçar as mangas? Vocês estão aqui comigo? Amém? Por quê, pastor? Tem uma grande lição numa história que eu vou te contar rapidinho. Tinha um médico muito famoso numa cidade, e ele era o top dos top. Só para você entender, a consulta dele era R$1.500. Uma consulta, tá? E ele era o maioral nessa cidade pequena, famoso, e ele maltratava as pessoas, porque ele era arrogante. Ele não deixava barato com ninguém. Ele pisava mesmo. E vai dizer que este homem começou a ir para a igreja.
ouvia a palavra e ainda continuava maltratando, arrogante. E um belo dia o Espírito Santo tocou nele. E ele chegou, chorou, aceitou Jesus. E ele falou para o pastor: pastor, eu quero ser melhor, porque eu tenho sido muito ruim. E o pastor falou assim: ó, você vai ficar durante 6 meses limpando o banheiro da igreja. Ele ficou 6 meses limpando o banheiro da igreja. E quando ele saiu desses 6 meses, ele se tornou um grande servo de Deus. Porque ele aprendeu que no reino de Deus não tem maior e nem menor. Não tem o mais rico e o mais pobre. Tem aqueles que fazem para a glória de Deus. Então, irmãos, dentro do reino de Deus não existe o maior nem o menor. Mas isso vai depender de nós. Então que você possa sair daqui, sabe, entendendo o que Deus quer da tua vida. Pô, pastor, mas eu acabei de passar por uma turbulência, ainda estou passando. Como o irmão falou aqui no louvor, talvez essas tempestades sejam para nos mostrar que Ele está no controle das nossas vidas. Porque muitas das vezes, irmãos, quando as coisas estão fluindo, Deus já sabe do nosso amanhã. E Ele sabe que a gente pode dar uma escorregadinha. Concorda comigo? Quem aqui não já fez isso? Pô, tô passando um momento fera, conta bancária tá melhorando, passando nenhuma dificuldade no casamento, no trabalho, e aí a gente começa a esquecer do devocional, da oração, do jejum, de participar dos cultos. Aí o Senhor tem que fazer o quê? Permitir, não estou falando que Deus queira, permitir algumas coisas para nos trazer de volta. Olha só o versículo 12, irmãos, para vocês aqui que são mulheres. No capítulo 3, ao lado dele reparou Salum, filho de Alões, maioral da meia parte de Jerusalém. Vou repetir: maioral de outra parte, de outra meia parte de Jerusalém. Ele e suas filhas. Essas jovens aqui demonstraram que não tinha medo de fazer o trabalho que normalmente era para os homens. Irmão, meter a mão na massa, fazer massa, levantar a parede é para quem? Para os homens. Elas tiveram medo? Então, irmãos, vocês mulheres aqui comecem a aprender, e vocês meninas, tem trabalho que é para vocês meter a mão no arado, tá? Se você olhar para toda a Bíblia, você vai ver várias mulheres, Miriam, Débora, Esther, Maria e muitas outras, que não foram mulheres só de oração. Porque o que muitas igrejas às vezes ensinam é que as mulheres devem ser mulheres para quê? Por círculo de oração, só isso. As irmãzinhas que é do coque, amém, tem que orar, mas as mulheres também têm capacidade e potencial para meter a mão no arado, para fazer a vontade de Deus. Tá bom, irmãos? Mas uma coisa nós sabemos, irmãos, que o trabalho na obra de Deus, nem todos estarão unanimemente na mesma direção. E por isso que na igreja, Paulo disse, há momentos que é a permissão de Deus a acontecer algo para que se mostre os que são e os que não são. Então aprenda isso, é Bíblia, tá? Por quê? Porque muitas das vezes, se está todo mundo junto e misturado, a gente não consegue diferenciar. É que nem a nossa família, né? Às vezes está reunida, a gente olha assim, nossa, parece tudo uns anjos. Mas tem que acontecer alguma coisa para mostrar os que são e os que não são. Dentro da igreja não é diferente. Ah, pastor, o senhor está querendo que aconteça algo? Não. Só estou falando que muitas das vezes o próprio Senhor permite para que a gente saiba diferenciar. Eu vou falar para vocês como pastor. Eu estou passando um momento que eu estou aprendendo a saber lidar com essas pessoas. Com quem eu posso e quem eu não posso contar. Talvez você está passando alguns momentos na sua vida que Deus está te mostrando, olha o que Deus está falando, te mostrando quem daqui para frente você pode contar e quem daqui para frente você não pode mais contar. Porque a maior burrice nossa, porque a gente entendeu que o Evangelho é assim, perdoai 70 vezes, mas nós não precisamos conviver esse tempo todo. Você pode perdoar, limpar o seu coração, mas minha vida daqui para frente, irmão, Pai do Senhor, Deus abençoe. Sim, concorda comigo ou eu estou errado? É Bíblia, tá, irmãos? É Bíblia, tá? Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus.
que eu queria dizer para você aqui esta noite, que você possa estar disposta a trabalhar nesta obra, nesta igreja, neste ministério. Então não seja o mesmo de ontem. Pastor, eu queria ajudar de alguma forma, seja para limpar a igreja, seja para pregar, seja para fazer algo, mas não fique parado, por favor. Sabe? E outra coisa que eu quero falar para nós, que às vezes podemos ser isso, não seja pedra de tropeço para as pessoas, mas pelo contrário, vamos nos alegrar e vamos dar as mãos, vamos nos abraçar, vamos abraçar a causa do Senhor, vamos fazer para que esta igreja, as nossas vidas, as nossas famílias voem voos altos, sabe? Que cada vida que está aqui, irmãos, possa realizar todos os seus sonhos, seus projetos, mas lembrando que o primeiro princípio é buscar o Senhor em primeiro lugar. Feche os teus olhos, por favor. Converse com Deus. O que você precisa fazer, o que é para você fazer, que Ele vai te mostrar. Não teve um homem e uma mulher de Deus que orou para Deus mostrar com fé que Deus não mostrou. Porque Deus é um Deus que responde orações sinceras, verdadeiras. Pastor, eu já tenho feito isso, mas será que você não pode fazer mais? Pastor, eu não tenho feito nada. A partir de hoje, faça para o Senhor. Pai, no nome de Jesus eu te entrego as nossas vidas, eu te entrego esta igreja nas tuas mãos. Eu te entrego as nossas casas, as nossas famílias, os nossos projetos, os nossos sonhos. Pai amado, que todos eles possam estar no centro da tua vontade. Se tem algo que nós ainda não estamos fazendo, que o Senhor nos mostre. E se tem algo que nós ainda podemos melhorar, que o Senhor também nos mostre, Senhor, para que possamos ser úteis, não ao homem, mas ao Senhor da obra, ao Senhor da igreja. Nos abençoe, nos capacite, nos fortaleça a cada dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.